Alright, guys. Bom, dando continuidade nas nossas questions, nas nossas perguntas, tem 5 sentenças que estão na afirmativa, a qual nós teremos que fazer a pergunta, para colocar um pouco em prática a questão das question words, né? Das palavras que a gente usa para fazer pergunta. Quais são elas que vimos até agora, recapitulando? Who, where, why, when, how, what, which, whose, whom, what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old, and how come. Alright? Então, a primeira sentença está na afirmativa, tá? Então, they went to Spain. Bom, sabemos que a frase está no passado. Aqui, went, ops. Sabemos que a frase está no passado, went, então teremos que usar o auxiliar também referindo-se ao past simple, tá? Para fazer a pergunta. Porém, aqui em negrito nós temos Spain. Então, Spain, que é Espanha, trata-se de um lugar. Ou seja, qual é a pergunta que nós podemos fazer para essa resposta? Se é lugar, eu estou pensando já em... Lembra lá que eu desenhei a house? Where. Alright? Então, como ficaria a pergunta diante dessa afirmativa? Where did... Lembrando que aqui é past simple. They, que são eles ou elas. Where did they go? Poderia ser, lembrando que nós estamos fazendo perguntas possíveis, né? Tem outras possibilidades para essa resposta? Sim, mas a mais comum, né, a mais óbvia pensando nessa resposta seria where did they go? Aonde eles foram? They went to Spain. Eles foram para a Espanha. Alright? Estamos aqui só brainstorming, né? Procurando aí possíveis perguntas para essas respostas, para fazer o uso das question words. A segunda, he writes novels. Então, qual seria a pergunta? Novels, gente, não é novela, alright? Sei que parece, tem algumas pessoas que associam, mas é um false friend. Não se enganem, que quer dizer romance, né? Trata-se de um gênero textual. Então, he writes novels. Qual seria uma pergunta, né? Uma possível pergunta pensando em novels, que é um romance, pode ser um objeto. Então, a gente está pensando numa reason, né? Talvez. Então, o que ele escreve? Ele escreve romance. Então, para esse tipo de resposta, qual é a question word que eu vou usar? What. Então, what. É importante se atentar qual é o tempo que está sendo usado o verbo, né? No caso aqui, é o present simple. Estamos falando do presente, né? Qual é o auxiliar que nós usamos para o present simple? Do or does. Então, se é he, que é outra coisa que vocês têm que se atentar na hora de fazer as perguntas. What does, que é o auxiliar que nós usamos para he, she or it. What does he write? What does he write? Ok? Lembrando que nós fazemos a inversão na pergunta do auxiliar com o sujeito. É importante não esquecer. E de que o verbo ele fica normal, porque nós já temos o auxiliar does aqui. Só recapitulando, como nós estamos já aproveitando para ver essa estrutura de pergunta, né, com essas question words, é importante lembrar dessas regrinhas aí, das inversões e de como fica o verbo conjugado. Alright? Então, where did they go? What does he write? A terceira é Lacey likes soccer. Então, estamos aqui grifado Lace, que é uma pessoa. Então, para pessoa, a gente pode sempre associar, né, com who or whom. Lembrando que who
a gente se refere ao sujeito, né? E whom a um objeto, tá? Então, Lacey, no caso, ela é o sujeito da ação. Lacey likes soccer. Então, uma possível pergunta, né? Seria, who likes soccer? A Lacey, né? Então, who likes soccer? Okay? Então, quem gosta? A Lacey. Tem outras possibilidades também, e outros question words no caso dessa pergunta aí também, dessa resposta, que poderia ser, eu vou colocar aqui, mas eu já apago, tá? What does Lacey like to play? Então, o que a Lacey gosta de jogar? Lacey likes soccer, ok? Então, poderia também aí, só pensando nas possibilidades de resposta. Eu vou apagar para não confundir com a de baixo. Great. A quarta, the girls watched a serial. Então, novamente aí uma sentença no passado. Então, as meninas assistiram um seriado, tá? Então, vamos usar o past simple na pergunta e vamos pensar em qual question word nós vamos usar. A possível pergunta seria o que as meninas assistiram. A serial. Tá aqui já. Ops. Tá aqui já em negrito no que nós podemos nos basear, qual question word nós podemos usar. Então, a pergunta ficaria... Ops. What one second, guys, I'm sorry. Então, ficaria... What... I'm gonna leave here because something happened. Oops. Let's see if it works now. All right. So, I'm sorry, something happened, but we're back. So, the girls watched a serial. The question would be, what did the girls watch? Lembrando que é passado, por isso que nós fizemos o uso do auxiliar did. So, what did the girls watch? The girls watched a serial. Lembrando também que o verbo fica normal por conta do uso do auxiliar did, que já está no passado. Alright? Então, no caso aqui seria what, né? O qual seriado, né? O que as meninas assistiram. Se fosse mais específico, lembra que nós podemos usar o with, né? Então, poderia ser, which serial did the girls watch? Se nós estivéssemos especificamente o nome do seriado. Por exemplo, the girls watched Friends, por exemplo, que é o nome de um seriado, né? Se pensando de ser mais seletivo, né, de algo mais específico, poderíamos fazer uso do with, se fosse outra resposta, né? Pensando que já estaria mencionado que elas assistiram Friends. Então, which serial did the girls watch? Aí a resposta poderia ser, the girls watched Friends. Mas nesse caso, percebam que é mais geral. Então, é qual seriado as meninas assistiram? Então, não, o que as meninas assistiram? Um seriado. Se nós quiséssemos ser mais específicos,
pensando nos nomes dos seriados e nas possibilidades, aí sim faríamos uso do which, ok? E o último exemplo, he discovered the truth. Ele descobriu a verdade, né? The truth. Então, qual é a question que nós podemos fazer para essa afirmação? O que ele descobriu, né? Então, novamente, o uso de what. What did é passado, novamente, olha aqui, ó. Tá? Discovered. What did he, que é o sujeito, what did he discover? O que ele descobriu? He discovered the truth. Ele descobriu a verdade. Alright? Bom, esse exercício foi só para vocês pensando por dois motivos, né? Para vocês pensarem em qual dessas question words vocês vão usar, se é what, se é where, se é when, se é who, pensando, né, qual desses vocês vão usar em termos de significado e pensar também na estrutura da pergunta, né? Porque nós já vimos em outras aulas que quando trata-se de algo, de uma sentença interrogativa, nós fazemos essas inversões, né, de sujeito e verbo ou auxiliar. Porém, aqui é de forma mais completa, né, usando essas possibilidades de question words que a gente tem, como que nós formamos uma pergunta completa, né, e corretamente falando também, né, usando as question words, que são essas que nós acabamos de ver os significados, e conjugando de forma correta os verbos, né, e fazendo as inversões que, na verdade, algumas nós já tivemos a oportunidade de ver, como no past simple, como no present continuous, né? Então, esse exercício foi bom para a gente até, de certa forma, recapitular um pouco da estrutura da pergunta de um modo geral, alright? Para finalizar essa parte de WA questions, eu vou mostrar no material de vocês, né, os exemplos que tem lá e como tá estruturado. Então, vamos aqui para a câmera. Então, os exemplos que tem aqui no livro. Então, who? Who's that man? He's my father. Lembrando que who para person, né? Para pessoa, pensando no sentido de object, de subject, de sujeito, né? Então, quem é esse homem? He's my father. Whom? Nós vamos pensar em object. Então, whom did you meet? I met Sam. Então, aqui no caso, ele é objeto e não é sujeito, né? Próxima. What? What did you eat? Some chips. Lembrando que what dá essa ideia de object, idea, right? With, para coisas mais específicas. Então, which would you like? The apple pie, please. Pensando que aqui devem ter algumas outras opções. E a escolhida foi apple pie. Poderia ser ice cream, for example. How? Pensando, né, em como, né, em manner. Lembra do slide? How did you get here? By train. Alright? Whose? Pensando na ideia de possession, né, de posse. Então, whose car is that? It's mine. É meu. Próxima, why? Novamente aí pensando no porquê. Mas, porém, para perguntas. Então, why are you here? Por que você está aqui? I came to see you. Aí, a reason, a razão, na resposta. Where? Pensando em lugar, né? Então, where is the key? Onde está a chave? In the living room. Próxima. When? When are you leaving? Quando você está indo? Amanhã. Tomorrow. Ok? O livro pontuou as principais, porém, nos slides eu coloquei as combinações que nós usamos. Tá? Aqui, acredito no attention. How pode ser seguido por vários adjetivos.
How old are you? How fast is that plane? Né? Lembra, voltando aqui. Lembrando que how, ele pode combinar com um adjetivo ou com um advérbio para fazer essas perguntas mais específicas, né? Como how long, how old, what kind, how many, how much, que tem tudo nos slides que eu expliquei para vocês, tá? Porém, os principais, o livro também já pontuou ali com alguns exemplos. Espero que tenha ficado claro para vocês esse conteúdo de WA Questions. É simples e, como eu sempre falo, conforme vocês forem praticando, vai ficando mais fácil, ok? Thank you very much.